Então, aprofundando um pouco esse capítulo do 1 ao 12, que é a identificação e conquistas das terras, então podemos assim então observar, né, que nesses capítulos, né, é a necessidade de conhecer o território, né, é o tema apresentado aí nessa parte do livro. E o outro aspecto, como eu já falei, né, Josué então é apresentado como o único líder no lugar de Moisés, e ele que vai fazer a campanha aí das tribos em combate. E dentro desse aspecto, então, as vitórias se afirmam no grau de sua obediência a Javé. Então, esse é o grande aspecto aí, né? Conforme Josué é obediente, né, a Javé, as vitórias vão sendo acontecidas, né? Vão ser vencidas. Então, ele vai afirmar essa realidade aí presente nesse aspecto. E assim a gente olhando o livro de Josué, nesses 12 primeiros capítulos, então o capítulo um é a apresentação dele, né, no versículo 1 a 9, como novo líder. Logo em seguida, né, a exemplo, né, da travessia do Mar Vermelho, como por Moisés, Josué também vai atravessar o Jordão, agora é o Jordão, né, nesse aspecto. Ele vai encaminhar então os espiões a Jericó, lá no capítulo 2. Aí no capítulo 3 então, é realmente a passagem do Jordão. 4, do 1 ao 24 é a arca, né? E as 12 pedras do Jordão, as 12 né, palavras da lei. No capítulo 5, né, vai ser a realidade aí vivida diante dos filhos de Israel, o temor, o medo aí diante das realidades que estão pela frente. E esse texto conhecido nessa realidade para nós aí da conquista de Jericó, narrado aí no capítulo 6 do 1 ao 25. Dentro dessas narrativas aí de conquista, né, nos textos anteriores, né, ao entrar em Jericó lá, tomando Jericó, é proibido que se pegue qualquer objeto, qualquer coisa aí, né, né, como benefício aí por ter conquistado a terra. Tudo lá tem que ser destruído, todas as pessoas, bens, objetos, e nada deve ser pego para levar como as conquistas, como os exércitos fazem, conquistavam e pegavam os bens, os ouros, tudo isso e levavam embora. Nesse caso aqui, na empreitada aí de Josué, não se podia fazer isso. E por isso que então vem então lá no capítulo 7 aí, então, a cobiça de ação, que ele, né, vamos dizer assim, vem o sacrilégio nesse sentido porque ele foi e se apoderou de objetos, né, da cidade de Jericó e não deveria ter feito isso. Pois nós temos no capítulo 8, do 1 ao 29, a tomada de Ai, e, e depois vem o sacrifício e a leitura da lei em Ebal. Então, é um dado interessante aí nesse capítulo 8, aí os versículos 30 a 35, a gente podia até, né, dar uma retomada aí. Vejam só que fala da leitura da lei, né? E aí a gente vai retomar lá o Deuteronômio, lá no início, né, que todo o povo vai encontrar o livro, e Josias vai proclamar, ficar o dia inteiro lá, eles vão estar proclamando o livro da lei. E a partir de lá, então vejam só que esse texto está aí numa releitura aí, né, lá do Deuteronômio, né, com a importância da lei de ser lida aí. Então, ele é apresentado aqui nesse capítulo. Alguns autores, né, colocam que ele está colocado no lugar errado, deve estar lá junto do capítulo 24, lá no finalzinho lá da Assembleia de Siquém. Depois a gente tem a colisão contra Israel nos capítulos 9, tá? Vamos ter a Batalha de Gabaon e a conquista das terras do norte. Tá? E aí, no capítulo 12, 1 a 24, é ter uma recapitulação aí do que foi ocorrido. Então vejam só que aqui todo esse capítulo do 1 ao 12 é todo esse processo de conquista, né, como vem falando, mas lembrando que todo o texto é um texto bíblico, é um texto teológico, em que os fatos reais nem sempre são aqueles, porque ele está sendo feito releitura do tempo passado, né, para o tempo presente aí, para justificar e para exemplificar, né, e eles vão colocar com os elementos que eles têm daquilo que eles estão vivendo. Então, esse é o processo de formação dos capítulos 1 ao 12 aí,
daqui a primeira parte. Já a segunda parte, né, que é a distribuição da terra, então os capítulos 13 ao 21, então formam a segunda parte do livro. E as guerras já não estão mais em foco, mas os esforços para um acordo de distribuição entre as 12 tribos de Israel. Então a terra pertence a Deus e por esse motivo a repartilha deve ter como princípio a garantia da sobrevivência das tribos e a perpetuação do projeto de igualdade firmado entre Javé e Israel. Então, no capítulo 12, então, vamos dizer assim, também aí nessa explanação a gente vai ver vários textos aí que, na sua maneira de colocar, vai falar de terras jamais conquistadas, né? Vamos pegar aqui, capítulo 13, 1 ao 28, primeira, para a gente fazer uma leitura, para que a gente possa então entender aí a sequência aí dos acontecimentos. Então, Josué, capítulo 13, do 1 ao 28. Então, diz assim, né, que o título aqui, né, a partilha da terra. Então, no capítulo 13 começa então essa nova narrativa e diz assim, né, Josué era velho, de idade avançada, e o Senhor lhe disse: Já estás velho, de idade avançada, e ainda resta muita terra a ocupar, toda a parte filisteia e todo o Gessur, desde o Sior, na terra do Egito, até o fim de Acaron ao norte, região considerada cananeia, além dos cinco principados filisteus Gaza, Azoto, Ascalon, Gate e Acaron. Os heveus do sul, todo o país cananeu, desde a caverna dos fenícios até a Feca, até a fronteira dos amorreus, todo o país de Biblos e o Líbano oriental, desde Baal-Gade ao pé do Hermon até a passagem de Emate. Eu expulsarei diante dos israelitas todos os habitantes da montanha, desde o Líbano até Macefarote, Maim, e todos os fenícios. Tu tens somente de repartir por sorte a herança deles para Israel, como te ordenei. Assim, pois, reparte esta terra como herança entre as 9 tribos e a meia tribo de Manassés. A outra meia tribo de Manassés, os de Ruben e os de Gade, já haviam recebido a herança que Moisés, servo do Senhor, lhes havia destinado na Transjordânia, desde Aroé, que está à margem de Arnon, com o povoado que há no meio do vale, toda a planície de Medaba até Dibon, e todas as cidades de Seom, rei amorreu que reinava em Rezebom, até a fronteira dos Amonitas. Mas Galaade, o território dos Gessuritas e Maacatitas, todo o Hermon e todo o Bazã até Saleca, e todo o reino de Og e de Bazã, que reinava em Astarote e Edrai, e era um dos últimos Rafaitas que Moisés derrotou e expulsou. Os israelitas, porém, não puderam expulsar os Gessuritas e os Maacatitas, que continuaram vivendo no meio de Israel até hoje. Então, somente a tribo de Levi é que Moisés não destinou uma herança. O Senhor Deus de Israel é sua herança, como lhes havia prometido. Então, Moisés destinou à tribo de Ruben, por clãs, uma herança cujo território era desde Aroé à margem do Arnon, com o povoado que havia no meio do vale, toda a planície de Medaba, Rezebom e todos os povoados da planície de Bom e as alturas de Baal, Bet-Baal Melon, Jaz, Sedimote, Nefat, Cariataim, Sábamo e Sarate-Assar, no monte e no vale. Bet-Fergor, nas encostas de Fasga e Bet-Gesimote. Todos os povoados da planície, todo o reino de Seom, rei Amorreu, que reinava em Rezebom, que Moisés derrotou, com Evi, Recém, Sur, e Reb, chefes mandianitas, vassalos de Seom que viviam no país. E a leitura pode continuar com você mesmo, ver toda essa realidade aí presente. Então a gente pode dizer que
no, nessa capítulo 1 a 28 vai dizer de terras jamais conquistadas. Então vejam só que ali no capítulo 13 é a conquista. Está narrando uma metodologia. Aqui já é uma outra configuração do livro, trazendo uma outra menção. Até as situações que a gente leu aqui, de tribos, olha, essa tribo está aqui, mas no meio deles está um povo que não foi derretado, que continua convivendo juntos. Então, são outras realidades, né, que o próprio texto nos apresenta, né, de que a conquista aí do território foi feita de forma diferente do que se apresenta no capítulo do 1 ao 12. E depois a gente tem as 6 cidades de refúgio, né? E as cidades designadas aos levitas, que é o 21 ao 45. Então, é essa a estrutura aí desses capítulos que traz então a distribuição. Nada mais é do que a narrativa de como se percebe, como se deve, né, foi distribuídas as terras, que é a questão geográfica aí, como vai se situando as 12 tribos de Israel, né, conforme as narrativas aí presentes. E no capítulo 22, então, né, vem aí algo bem interessante, né? O capítulo 22, do 1 ao 9, que é a fidelidade à lei e garantia de prosperidade. E a centralidade da lei foi marca registrada na volta do exílio, como eu estava dizendo lá no início. Então, dentro do capítulo 22, a gente pode até ler aqui o versículo do 1 ao 9. Então, vamos pegar aqui a leitura, capítulo 22, capítulo 22, do 1 ao 9. E o título aqui é Conclusão, né? Então vejam que praticamente é aqui a conclusão aí do livro. Então diz assim os versículos do 1 ao 9. Então Josué chamou os de Ruben, os de Gade e os da meia tribo de Manassés e lhes disse: Vós obedecestes às ordens de Moisés, servo do Senhor, e também obedecestes a mim naquilo que vos ordenei. Não abandonastes vossos irmãos durante este longo tempo. Cumpristes as ordens que vos deu o Senhor vosso Deus. Pois bem, o Senhor vosso Deus já deu o descanso a vossos irmãos, como lhes havia prometido. Agora, portanto, ide para casa, para a terra de vossa propriedade, que Moisés, servo do Senhor, vos deu na Transjordânia. Cumpri rigorosamente os mandatos e leis que vos deu Moisés, servo do Senhor. Amar o Senhor vosso Deus, andar por seus caminhos, cumprir seus mandamentos e apegar-se a ele, servindo-o com todo o coração e com toda a alma. Josué os abençoou e despediu. Eles voltaram para suas casas. Moisés havia dado terras em Bazã à meia tribo de Manassés, a outra meia tribo Josué deu terras na Cisjordânia em meio a seus irmãos. Também a estes despediu, abençoando-os assim. Voltai para casa repletos de riquezas, com rebanhos abundantes, com prata e ouro, com bronze, ferro e muita roupa. Reparti com vossos irmãos os despojos tomados do inimigo. Os de Ruben, os de Gad e os de meia tribo de Manassés deixaram os israelitas em Silo de Canaã, pondo-se a caminho para o país de Galaade, terra de sua propriedade, que Moisés lhes entregara por ordem do Senhor. Então, esses textos aqui, né, então vai estar mostrando então essa realidade, então, que a centralidade, a importância da centralidade da lei, né? E a necessidade, né, então, que, vamos dizer assim, que se coloca que o narrador legitima o sucesso da empreitada devido ao apego e observância à lei. Então, isso é o centro aqui, né? Todo esse resultado aí, né, de conquista, de estar em suas terras, é devido, então, a essa observância da lei, né, e esse apego, né, a Javé. Então, é o fruto desse apego aí que vai aparecer.
Capítulo 22, versículo 10, então 34, né? A tradição deuteronomista, então, vai oferecer, então, né, uma harmonia a um possível conflito entre as tribos ao buscar uma explicação para a existência de um altar fora de Jerusalém na época pós-exílio. Então, essa é um texto aí de conciliação que o autor vai colocar, fazer, né? E o altar não foi para a prática do sacrifício e holocausto, mas sim um significativo emblema memorial recordando os grandes feitos já vistos em prol dos filhos de Israel. Então, é um outro altar em outro lugar, né, que vai estar sendo visto aí como símbolo, né, realmente da prática, né, religiosa de Israel. E o capítulo 23, né, do 1 ao 16, que é o discurso de Josué, os capítulos 23 e 24, então, são acréscimos recentes e conclui o livro. Então, a tradição deuteronomista não vacila em acreditar o sucesso de Josué, a observância dele a todos os preceitos de Javé. Como é um texto, né, de acréscimos aí, então tem toda a essa literatura aí essa observância, a centralidade da lei, né, e do culto a Javé. Então, esses dois pontos aí, que é muito forte no pós-exílio, né, já que eles estão lá, né, sem templo, sem religião, aí estão se formando novamente a sua identidade judaica aí, e aí cuja centralidade é a lei, né, e a observância a Javé. Então, esses capítulos 23 e 24 vai trazer esse aspecto aqui. Por isso, então, que a morte de Josué e a Assembleia de Siquém, então, vai trazer, então, para nós aí o pacto final, né, que é narrado, e um forte ambiente litúrgico na história da cidade de Siquém. Então, como na leitura das leis lá, no de Siquém, vai ser feita essa memória. Então, desde o terceiro milênio antes de Cristo, né, a cidade já era mencionada como um importante lugar estratégico por estar em uma região fértil de encontro das rotas comerciais pelos egípcios. Então, propositadamente, o narrador final escolhe o local para unir Josué às tradições patriarcais, dando a ele legitimidade e indicando o rumo futuro a ser seguido por Israel. Lembrando então os capítulos 33, né, e 48 do livro do Gênesis. Então, Siquém legitima também a adesão por parte de outros clãs ao javismo, indispensável para justificar identidade e felicidade da nação de Israel. Então, veja aqui que nessa aliança de Siquém, então, né, tem a incorporação de outros povos aí, de outras clãs aí, dentro da formação das tribos de Israel. Então, assim, né, dentro desse aspecto, né, só para a gente então encerrar, fazer aqui então a leitura do capítulo 24, do 2, 1 ao 13, né, dessa Assembleia de Siquém. 24, do 2 até o 13. Josué falou ao povo: Assim diz o Senhor Deus de Israel: No outro lado do rio Eufrates viveram antigamente vossos pais. Taré, pai de Abraão, e de Nacor, servindo a outros deuses. Tomei Abraão, vosso pai, do outro lado do rio, o conduzi por todo o país de Canaã e multipliquei sua descendência, dando-lhe Isaque. A Isaque dei Jacó e Esaú. A Esaú dei como propriedade a montanha de Seir, ao passo que Jacó e seus filhos desceram ao Egito. Enviei Moisés e Arão para castigar o Egito com os portentos que fiz, e depois os tirei daí. Tirei vossos pais do Egito e chegastes ao mar. Os egípcios perseguiram vossos pais com cavalarias e carros até o mar vermelho. Mas gritaram ao Senhor, e ele pôs uma nuvem escura entre vós e os egípcios. Depois fez desabar sobre eles o mar, afogando-os. Vossos olhos viram o que fiz no Egito. Depois vestes muitos anos no deserto. Eu vos levei ao país dos amorreus que viviam na Transjordânia. Eles vos atacaram e eu os entreguei a vós. Vós tomastes posse de seu território, e eu os tirei da vossa frente. Então Balaque, filho de Sefor, rei de Moabe, atacou Israel. Mandou chamar
Balaão, filho de Beor, para que vos amaldiçoasse. Mas eu não quis ouvir Balaão, que não teve outra saída senão abençoar-vos, e eu vos livrei das suas mãos. Atravessastes o Jordão e chegastes a Jericó. Os chefes de Jericó vos atacaram, os amorreus, fariseus, cananeus, heteus, gergeseus, heteus e jebuseus. Mas eu os entreguei a vós. Semeei pânico diante de vós, e expulsastes os reis amorreus. Não com tua espada nem com teu arco. Eu vos dei uma terra pela qual não suastes, cidades que não construístes e nas quais agora viveis, vinhas e olivais que não plantastes e dos quais agora as comeis. Pois bem, temei o Senhor, servi a Ele com toda sinceridade. Tirai de vosso meio os deuses a quem vossos pais do outro lado do rio, no Egito, serviram, e servi o Senhor. E assim a gente encerra essa reflexão sobre o livro de Moisés. E aí vocês podem aprofundar. Tem esse livrinho, né, aqui, eu vou mostrar para vocês. Vou pôr a capa dele depois no grupo, que é a formação, né, do povo de Israel. Tá? Ele é interessante, dá uma boa base aí para a gente compreender, então, essa história, né, como se constituiu, como se formou o povo de Israel. Então, a gente encerra então o livro de Josué dizendo glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém.